Me sinto extremamente honrado e lisonjeado de ter sido escolhido para proferir a palestra Milton Vargas 2023, principalmente pela grande interação longa, de décadas de interação que eu tive com o professor Milton Vargas na TEMAG, onde eu entrei como estagiário a convite dele e onde eu estou até hoje. E ele, embora fosse o todo-poderoso chefão da empresa na área de geotecnia, claro, mas era sempre uma pessoa muito aberta e gostava muito de conversar, do diálogo e de questões técnicas. E não é que a porta dele tivesse sempre aberta, não, mas eu até me lembro de uma situação, talvez eu estagiário, um engenheiro recém-formado, precisava falar com ele, cheguei na porta e falei para a secretária dele, Carmen, eu precisava falar com o professor, eu quase que já ia entrando, porque ela sempre me dizia assim, e daquela vez ela disse, não entre, porque ele está aí com o professor Casagrande, imagine ele e o Casagrande, se entrasse o fedelho de um estagiário na sala, mas isso demonstra quão aberto ele era, e, enfim, convivemos décadas na empresa, e isso me traz, eu diria, uma razão mais forte para que eu me sinta lisonjeado, posso dizer, de ter escolhido para proferir essa palestra Milton Vargas 2023. Eu vou falar na minha palestra sobre túneis urbanos, e digamos que não tenha sido essa uma área na qual ele se distinguiu. Ele se notabilizou bastante por outros assuntos, talvez a primeira vitrine de reconhecimento internacional tenha sido um artigo que ele escreveu num congresso internacional, eu já não sei exatamente o ano, sobre a diferença de solos residuais, os chamados nossos solos tropicais, dos solos convencionais dos países temperados. O Nápoles Neto fala muito bem disso, da repercussão que aquele artigo dele produziu na literatura da época. Digamos que tenha sido essa a primeira vitrine dele. E depois ele se notabilizou também, tendo trabalhado tanto nos assuntos de fundação, mas principalmente de barragens de terra. Mas eu tenho uma foto que vou mostrar na palestra, uma foto muito interessante, eu e ele no primeiríssimo túnel escavado por método convencional para o metrô de São Paulo. Um túnel de 6 metros de diâmetro, portanto, e sendo escavado por método convencional, ou NATM, como tão comumente aqui no Brasil nós chamamos, é um túnel no qual se vê a frente de escavação na sua, entre aspas, verdadeira grandeza. E eu me lembro a felicidade, eu posso dizer, quase que infantil do professor, quando entrou naquele túnel pela primeira vez. Ele que trabalhou tanto em amostrar solos da cidade de São Paulo, e ele, no começo da carreira dele, ele repetia isso várias vezes, como um mestre de obras de sondagens, porque ele fez do que ele dizia ser um provérbio chinês, eu não sei se é um provérbio chinês, nunca fui checar a origem, mas ele repetia muito que a sabedoria vem das mãos, e que desse lema, ele adotou este lema como uma das diretrizes para que, se ele queria ter sucesso na área de mecânica dos solos, ele tinha que pôr a mão na massa, indo ao local de investigação, o tripé de sondagem, ficando lá no pé do tripé, esperando a chegada do amostrador para ver e classificar o solo. Então, quem teve essa curiosidade de fazer talvez as primeiras sondagens na cidade de São Paulo e ver o que era o solo da cidade de São Paulo, imaginem a felicidade que ele teve ao descer num túnel pela primeira vez. Eu escolhi como tema da palestra um aspecto importante para túneis urbanos, que são os recalques, os deslocamentos horizontais também, enfim, as perturbações que um túnel provoca na superfície, que é um tema muito importante para escavações subterrâneas urbanas. Isso não tem nenhuma relevância para um túnel embaixo da Serra do Mar,
mas é de enorme relevância para túneis escavados em cidades, seja em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, quaisquer da nossa metrópolis ou quaisquer outras metrópoles no mundo. Então, enfim, é um tema que ainda desperta muita pesquisa sendo feita hoje em dia, porque os danos em edificações têm que ser previstos e, podendo ser previstos, como se minimizam. E há um aspecto importante, porque não somente prédios podem ser afetados por uma escavação de um túnel, mas também instalações de infraestrutura, de adutoras, de outras redes de esgoto, etc. Então, a previsão de deslocamentos é fundamental. Eu tenho trabalhado atualmente, e vai ser o tema dessa palestra, na retroanálise numérica desses ensaios de centrífuga, da Universidade de Cambridge e de outros, para que a gente tenha ferramentas numéricas aferidas para os nossos casos. Obviamente, quando nós vamos escavar, projetar um túnel, não podemos ter o luxo de fazer um ensaio em centrífuga para cada túnel, para cada situação que aquele túnel vai enfrentar, mas um método numérico é muito mais flexível, mais rápido, mais barato. Então, ter ferramentas numéricas aferidas àqueles ensaios para poderem ser aplicados aos nossos casos é de grande utilidade. E é nisso que eu tenho trabalhado, eu tenho supervisionado um pós-doutorado do Oswaldo Vitali, que é um trabalho conjunto com o mestrado do irmão dele, Felipe Vitali. Esse é um trabalho em andamento e é fundamentalmente sobre isso que eu vou falar, dessa aferição numérica das deformações provocadas pela escavação do túnel, se traduzindo em tanto recalques, deslocamentos verticais, quanto deslocamentos horizontais também. Realmente, as palestras online têm seu sabor, mas uma palestra presencial é muito mais saborosa. E não é só o momento da palestra, mas a chance da interação com as pessoas e as possibilidades de perguntas e de falas anteriores e posteriores enriquecem muito. Então, a volta do caráter presencial, tendo coincidido com exatamente o ano em que eu fui escolhido, é uma feliz coincidência para mim.